O capítulo 10 do livro de Daniel abre uma janela para mostrar o que acontece nos bastidores do grande conflito entre o bem e o mal. Embora esse caos aparentemente pareça ser decidido pelos caprichos dos potentados humanos, o resultado final dessa batalha cósmica já foi decidida no Calvário, onde Jesus deu um golpe mortal aos poderes das trevas. O objetivo da lição dessa semana é poder reconhecer que à medida que o conflito se intensifica, um príncipe celestial poderoso e vitorioso se levanta para lutar contra todas as forças do mal e a favor também do povo de Deus. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 11, que tem como título Da Batalha à Vitória. E três temas estão interrelacionados e serão os principais tópicos que abordaremos no esboço dessa semana. E esses três assuntos são os seguintes. Em primeiro lugar, a aflição espiritual de Daniel. Em segundo lugar, a aparição do guerreiro divino. Em terceiro lugar, a grande guerra anunciada ao profeta. Tudo bem? Vamos ao primeiro assunto. Estamos estudando o capítulo 10 do livro de Daniel. A aflição espiritual de Daniel. Aqui a Bíblia não fornece nenhuma informação sobre a causa das 3 semanas de aflição, mas os eventos que estavam acontecendo entre os judeus e que haviam retornado a Jerusalém podem oferecer uma pista. Após o decreto de Ciro, um grupo de judeus sob a liderança de Zorobabel haviam retornado à sua terra e começado a preparar o terreno para a reconstrução do templo de Jerusalém. Mas logo que eles chegaram, começaram as dificuldades. Esdras disse que as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Assim diz Esdras 4, 4 e 5. Eles até subornaram alguns conselheiros do rei para frustrar seus propósitos. E quando Daniel soube da situação em Jerusalém, decidiu levar esse sério problema a Deus em oração. E ele ficou muito aflito por 3 semanas e recusou comida, vinho e a unção com óleo perfumado. A unção com óleo estava associada à alegria, celebração, festa. E por esse motivo ele não participou dessa cerimônia. E com essa atitude, Daniel mostra que seu conforto pessoal era menos importante que o bem-estar de seu povo. Uma atitude maravilhosa. O segundo assunto da lição dessa semana é o guerreiro divino. E o capítulo 10 do livro de Daniel encontra o profeta Daniel em pé, na margem do rio Tigre. E ao erguer os olhos, ele vê um ser de esplendor brilhante, provavelmente em pé acima das águas. Agora, são mencionadas pelo menos 7 características deste ser esplêndido. Quais são essas características? Em primeiro lugar, tinha vestido de linho, cingido de ouro, diz a Bíblia, corpo como de berílio, o rosto como um relâmpago, e também ele tinha olhos como trouxas de fogo, e também ele tinha braços e pés como bronze. E em sétimo lugar, o som de suas palavras como estrondo de muita gente, segundo Daniel, do verso 4 ao verso 6. As imagens e conceitos transmitidos por essa descrição apontam para um personagem do mais alto escalão dos céus. Encontramos características semelhantes em Ezequiel 1, 26 ao 28, para poder representar o brilho que emana do trono de Deus. Há uma comparação ali com esse texto. E em Apocalipse 1, 12 ao 16, João usa termos e imagens semelhantes para retratar a Cristo. Portanto, a conclusão é que a pessoa gloriosa que aparece na visão a Daniel deve ser Miguel, o Messias, o príncipe do exército, o filho do homem, o príncipe dos exércitos de Deus, Jesus Cristo. Isso é de maior significado no contexto da luta entre o bem e o mal. O terceiro assunto da lição dessa semana é guerra celestial.
Oprimido pela visão do Cristo glorioso, Daniel teve que ser reanimado 3 vezes por um segundo ser celestial. E durante os 21 dias que Daniel estava orando, a Bíblia diz que Gabriel estava lutando contra o príncipe do reino da Pérsia. E enquanto isso, em Jerusalém, a oposição e o perigo ameaçavam e desencorajavam os repatriados. Agora, na corte persa, os inimigos do povo de Deus procuravam convencer Ciro a parar a reconstrução do templo de Jerusalém. Nesse ponto, precisamos identificar claramente os lados opostos da guerra. Primeiro, quem é o príncipe do reino da Pérsia? Um estudo cuidadoso do texto revela que Gabriel não poderia ter sido detido por um governante terrestre. Deve ser uma entidade sobrenatural, poderosa. Um príncipe da Pérsia, sem dúvida, refere-se ao poder satânico sobrenatural que age nos bastidores para influenciar o rei da Pérsia para dificultar o plano de Deus para o povo judeu. Uma segunda questão é: quem é Miguel? E em que sentido é um dos primeiros príncipes? Segundo Daniel, capítulo 10, verso 13. A expressão um dos primeiros príncipes pode ser traduzida também como o primeiro dos primeiros príncipes. E essa expressão é equivalente à expressão príncipe dos príncipes de Daniel 8:25. O nome de Miguel, com referência a um ser sobrenatural, aparece 3 vezes aqui no livro de Daniel. Miguel significa quem é como Deus, um termo geralmente usado em contexto com a guerra. E a conclusão natural de tudo isso é que Miguel é uma referência a Cristo antes da encarnação. Algumas aplicações ao final de nosso esboço. As palavras de Daniel, capítulo 10, verso 12, são um grande ensinamento para todos nós hoje. Diz ali: porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Quando aplicarmos o nosso coração para compreender as palavras de Deus, para compreender a vontade de Deus e nos humilharmos em sua santa presença, Deus ouvirá as nossas orações, com certeza. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez, muito obrigado por tua palavra. Que cada dia possamos nos humilhar perante ti e poder suplicar clareza, entendimento de tua palavra, das tuas profecias. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembre nosso lema: maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus os abençoe.